está a sua autoestima? O que você vem pensando sobre si mesmo? Tá duvidando das suas capacidades? Ou está realmente pensando que você é capaz de fazer o que você quiser, que você dá conta, que você pode sim realizar? Ou você é aquela pessoa mais insegura? Ou você talvez acha que você não é capaz, que você não vai dar conta, que não é pra você, que não tem como, que você não é suficiente? Como está tudo isso? O que você pensa sobre você mesmo? Como está esse relacionamento de você consigo mesmo? E por mais que muitas pessoas não entendam sobre tudo isso, é muito importante e é inclusive determinante para os seus resultados, para as suas decisões, para as suas escolhas, para tudo aquilo que você faz na sua vida como um todo. Vamos falar hoje sobre autoestima. Essa palavra que muitas vezes é abandonada, esquecida, deixada de lado pelas pessoas, justamente por elas não entenderem, não saberem da importância, do peso que tem isso na nossa vida. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Carla, muito prazer e esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar então sobre a autoestima. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero aproveitar para pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. É só um cliquezinho aqui embaixo. E aproveita também para ativar o sininho, que assim toda vez que tiver um vídeo novo por aqui, você vai ficar sabendo em primeira mão. Bom, então vamos lá para esse conteúdo. Autoestima, então, ela é a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos. É a forma como nós pensamos sobre nós, é a nossa capacidade de olhar para as nossas dificuldades, para os nossos desafios, para os nossos limites, para os nossos pontos fortes e fracos também. É a nossa capacidade de olhar para tudo isso e não simplesmente ser extremamente crítico, duro, extremamente exigente com nós mesmos. E sim saber acolher aquilo que a gente tem uma dificuldade maior, sabendo que a gente vai ter pontos fortes e também pontos fracos e que está tudo bem. E que não é uma ameaça quando a gente não sabe fazer alguma coisa ou quando a gente tem alguma dificuldade. É a forma como a gente vai se relacionar internamente. A gente está o tempo todo pensando algo sobre nós, algo sobre a forma que nós falamos, a forma que nós agimos, a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas, enfim. A gente sempre vai estar pensando algo sobre nós mesmos. Quando a nossa autoestima ela está elevada, a gente vai pensar que a gente vai dar conta, que a gente foi bom o suficiente, que a gente deu o nosso melhor, que a gente fez o que podia, que a gente consegue fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, que a gente vai dar conta de algo diferente, enfim, a gente consegue de certa forma se acolher, porque a gente acredita no nosso potencial, a gente acredita que a gente é bom, que a gente vai dar conta, que a gente tem capacidade, que a gente pode desenvolver alguma habilidade, que a gente pode fazer aquilo, que a gente pode mudar. Então percebe que é bastante coisa, né? Porque a autoestima, ela vai estar de certa forma relacionada com basicamente todas as coisas da nossa vida. A gente não se dá conta e a gente não para fazer esse tipo de análise, mas basicamente quando a gente vai tomar uma decisão, basicamente quando a gente vai fazer alguma coisa, a autoestima ela vai estar ali no cantinho e ela vai ter uma certa interferência. Desde a forma como você vai conversar com as pessoas, desde a forma que você vai se posicionar no seu trabalho, na sua vida pessoal, tudo isso vai estar relacionado com a autoestima. Então, o que você aceita que fique na sua vida, o que você não aceita, o que você realmente considera que você merece, o que você considera que você não merece, todas essas coisas vão estar interligadas. Mas a autoestima sempre vai estar, de certa forma, relacionada. Por isso que a gente precisa cuidar, prezar por tudo isso. Por isso que a gente precisa olhar para esses fatores. E muitas vezes as pessoas, por uma falta até de conhecimento, acabam pensando que a autoestima é simplesmente você cuidar do seu corpo físico, da sua aparência, do externo. E isso também é muito importante, porque a gente sabe que a nossa imagem, ela é muito importante, não só para as pessoas que estão vendo, mas para nós, quando nós estamos diante de um espelho, quando nós estamos diante de uma câmera, por exemplo, quando nós estamos, é muito importante sim, só que não é só isso. A gente precisa olhar também para o nosso interior. Então, não só cuidar da nossa imagem física, mas também da forma como nós estamos nos tratando, basicamente. Às vezes a gente é muito gente boa, muito querido com outras pessoas e com nós mesmos a gente é muito duro.
a gente realmente não dá nenhuma colher de chá para nós mesmos, a gente se cobra demais, a gente não aceita, a gente fica ali e a gente precisa cuidar de tudo isso. Esse relacionamento que nós temos com nós mesmos, ele é muito importante. Então a autoestima ela vai estar elevada quando você cuida de você como um todo. Quando você cuida do seu corpo, quando você cuida da sua saúde, quando você cuida da sua aparência, quando você cuida dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, quando você olha para todo esse combo, aí sim você vai entendendo todas as coisas e você vai elevando essa autoestima. Então, é muito importante que a gente entenda sobre a forma que nós estamos pensando, o que a gente está pensando sobre a gente, para que a gente possa entender quais são os padrões que estão ali instalados, quais são as crenças que eu venho carregando, o que é que eu estou distorcendo, o que é realidade, o que não é, o que é algo que só eu acredito. É importante que a gente olhe para isso, porque às vezes a gente fica ali alimentando algumas crenças e aí, a partir dessas crenças, a gente vai projetar uma imagem nossa e a nossa autoestima vai ser impactada. Então, às vezes a gente tem ali a crença de que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar conta, que a gente não é capaz, e com isso a gente vai alimentando e a gente fica com a nossa autoestima baixa porque a gente acredita nisso. Então, eu acredito que eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não posso fazer isso. E uma coisa vai levando a outra. Quando você vê, você não tá cuidando da sua saúde, você não tá cuidando do seu corpo, você não tá cuidando da sua imagem, você não tá cuidando de mais nada. E aí vira aquela pessoa que não se importa mais com a sua imagem, que não se importa mais com a roupa que tá usando, que não se importa mais com a aparência do seu corpo, não se importa mais com nada, sabe? Então, essa pessoa, ela realmente vai estar com a autoestima baixa. Porque quando a pessoa está com a autoestima elevada, ela não vai cuidar simplesmente da aparência física, mas é um ponto muito importante que vai ser sempre levado em consideração. Então essa pessoa, ela vai querer sim cuidar dela, do corpo, da saúde, da aparência, ela vai querer cuidar desses pontos também, porque ela já entendeu que ela precisa cuidar daquilo, que ela é uma pessoa que ela é capaz, que ela vai dar conta, que ela pode ser melhor, que ela pode ser o que ela quiser. Então ela vai unir tudo isso. E tudo isso vai ser uma contribuição para esse aumento da autoestima, aumento da autoconfiança também vai vir junto com todo esse combo. Então, por mais que você talvez pensasse que a autoestima não era tão relevante, que ela não tinha tanto impacto na sua vida, você precisa parar e olhar de uma forma diferente, entendendo que a autoestima ela vai se dar a partir daquilo que nós pensamos e acreditamos sobre nós mesmos. Então, quando a gente está com a autoestima mais baixa, significa que tem muitas outras coisas por trás disso. Significa que eu estou alimentando ideias e crenças e condicionamentos ali de que eu não sou uma pessoa boa o suficiente, que eu não vou dar conta, que eu não posso fazer nenhuma mudança, ou às vezes que eu não sou bonito, a minha aparência, eu não gosto, enfim, não sei, pode ser qualquer coisa que você acredite. Existem milhares e milhares de crenças e de condicionamentos instalados e para cada pessoa vai ser de um jeito, cada pessoa vai acreditar numa coisa. Vai depender daquilo que ela já viveu, daquilo que ela já experienciou, vai depender das pessoas que estiveram ao redor dela, vai depender de inúmeros fatores. Então você precisa entender o que é que você está acreditando. Se você é aquela pessoa que costuma duvidar muito de você mesmo, se você é aquela pessoa que tem muito medo, que é muito insegura, se você é aquela pessoa que acha que não dá conta de fazer nada, se você é aquela pessoa que acha que não é capaz, se você tem esse tipo de pensamento, muito provavelmente a sua autoestima vai estar baixa, a sua autoconfiança vai estar baixa, a sua autoimagem vai estar distorcida. Então tudo isso vai estar desregulado. Então você precisa necessariamente entender quais são as crenças que estão por trás de tudo isso. Qual é o condicionamento que você vem carregando que está fazendo com que você pense dessa forma, que está fazendo com que você não se sinta capaz, que você não se sinta uma pessoa boa o suficiente para você ou para as pessoas que estão ao seu redor. E com isso você acaba aceitando coisas que não deveria na sua vida, você acaba tomando decisões baseadas nas suas crenças e não no que necessariamente você gostaria para a sua vida. Então tudo isso vai sendo desconstruído justamente porque você não olhou para a sua autoestima, você não olhou para as suas crenças, você não olhou para esse relacionamento que você tem consigo mesmo. Eu não sei se você já chegou a ouvir alguma vez aquela frase que é bem clichê na verdade, mas que é de certa forma muito importante, se encaixa bem aqui nesse contexto, que você é a pessoa que precisa confiar em você. Em primeiro lugar, você precisa confiar em você. Só que se a nossa autoestima, se a nossa autoconfiança, se tudo estiver desregulado, se estiver diminuído, a gente não vai conseguir acreditar em nós mesmos. A gente não vai conseguir achar que a gente vai ser capaz de fazer aquilo. Então, a gente precisa olhar para isso para que a gente consiga ir aumentando a nossa autoestima. E a gente vai fazer isso com o autoconhecimento, a gente vai fazer isso com o autocuidado, a gente vai fazer isso com o auto-perdão, a gente vai fazer isso com um aglomerado de coisas que vão vindo a partir
partir do autoconhecimento. Então, se você me perguntasse assim, o que eu preciso fazer então para começar esse processo de aumentar a minha autoestima, eu diria pra você que comece pelo autoconhecimento, porque é a partir do autoconhecimento que você vai conseguir entender sobre todas as outras coisas para que você possa ir elevando essa autoestima. Então, é muito importante que a gente se priorize também. Na nossa rotina, muitas vezes é corrida, a gente tem muito trabalho, tem muita coisa pra fazer e a gente acaba se deixando de lado, também por a gente não pensar que é tão importante quanto os nossos afazeres, quanto o nosso trabalho, quanto os nossos compromissos, e a gente vai deixando nós mesmos de lado, as coisas que a gente gosta, o tempo pra nós mesmos, enfim, a gente vai deixando de lado e a gente vai se esquecendo, digamos assim. Com o tempo, a gente percebe que a gente parou de fazer aquilo que a gente gostava, a gente parou de ter um tempo só pra nós. Basicamente, a gente parou de ter esse autocuidado. E o autocuidado, ele pode ser inúmeras coisas. Pode ser um momento que você vai ficar sozinha fazendo alguma coisa que você goste. Pode ser um momento que você vai cuidar de você. Pode ser um momento que você vai fazer uma leitura. Pode ser um momento que você vai fazer uma caminhada. Pode ser um momento... Pode ser qualquer coisa que goste, que faça bem pra você, que é importante pra você. E é muito importante que a gente consiga inserir na nossa rotina esses momentos, essas atividades, essas coisas que a gente gosta de fazer, que são importantes pra nós. A gente não deve abrir mão daquilo que é importante para nossa vida pessoal, que não esteja diretamente relacionado com o nosso trabalho ou talvez com a nossa família. A gente precisa deixar um espaço para nós mesmos. A gente não pode se esquecer, se abandonar. Porque tudo isso vai acabar contribuindo e reforçando as crenças que eu tenho de que eu não sou boa, que eu não sou capaz, que eu não posso, que eu não consigo. E, consequentemente, a nossa autoestima vai diminuindo cada vez mais. E quanto mais a nossa autoestima diminui, mais a gente se sente incapaz, mais a gente vai se sentir inseguro, mais a gente vai se sentir uma pessoa que realmente não tem muita perspectiva, não pode mudar, e a gente fica se fechando cada vez mais ali nesse ciclo e a gente vai se prendendo, se limitando cada vez mais. Então, é nossa responsabilidade de entender sobre tudo isso para que a gente consiga sair desse bloqueio, para que a gente consiga sair dessas limitações e a gente vá trabalhando, que a gente vá melhorando, de certa forma, o nosso relacionamento com nós mesmos, porque isso vai impactar nas nossas decisões, nos nossos resultados, naquilo que a gente aceita, naquilo que a gente escolhe, em todas as coisas da nossa vida. A forma como nós pensamos sobre nós mesmos vai ser determinante. Então a gente está falando aqui de autoestima, mas basicamente o que está por trás da autoestima é a forma como a gente pensa sobre nós. É o que a gente acha que a gente é capaz ou não de fazer. Então, se a gente não acha que é capaz de fazer nada, se a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar conta, é isso que a gente vai replicar na nossa vida. É isso que vai acontecer ali. Porque a gente vai tomar decisões todas baseadas nas crenças que eu tenho de que eu não dou conta, que eu não sou capaz, que isso não é pra mim, que eu não consigo. E aí, tudo vai girar em torno disso. E aí você percebe o tanto que isso vai te limitar, o tanto que isso vai te prender, o tanto que você não vai conseguir dar os próximos passos por conta de tudo isso que você acredita. Então você precisa olhar para isso, você precisa olhar para sua autoestima, você precisa olhar para o que está por trás dela para que você consiga entender esse condicionamento e trabalhar ele, para que aí sim você possa aumentar a sua autoestima e, consequentemente, melhorar as suas escolhas, as suas decisões e os seus resultados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like aqui embaixo e aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você achou relevante esse conteúdo, aproveita também para compartilhar com alguma pessoa que você goste, que seja importante para você, para ela também ter esse conteúdo relacionado à autoestima, que realmente é muito importante na vida de qualquer pessoa. Muito obrigada pela sua atenção e eu vejo você no próximo vídeo.